Gente, hoje eu quero falar sobre o medo, mas quero te convidar, né? Quero te convidar para você se inscrever no canal. Já se inscreveu? Maravilha, muito obrigado. Mas se não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações. Ajuda nosso canal a crescer, viu? Ah, e eu sei que tem gente que já se inscreveu, mas esqueceu das notificações do sininho. Clica lá no sininho, tá bom? Faz isso. Gente, o medo tem alguma função? Se a gente pensar nos estragos que o medo faz na vida da gente, nós vamos ter a impressão que melhor seria viver sem medo. Ah, sem medo! Que coisa boa. Mas não é bem assim, né? Se você reparar o comportamento de um bebezinho, você vai perceber que mesmo ainda não tendo consciência das coisas que estão ao seu entorno, o bebezinho tem medo. O bebezinho tem medo. Você já notou, né? Lembrou aí? Pegou o bebezinho no colo, né? Ele treme. Isso também acontece com os animaizinhos. Diante de determinadas situações, eles se escondem, se encolhem. Tem outros bichinhos que, dependendo da situação, ficam todos agressivos, né? É como se eles estivessem tentando se defender. O medo se revela na agressividade. Isso acontece com a gente também às vezes. Assunto para outro vídeo. A observação desses comportamentos, gente, nos sugere uma coisa muito importante. O medo tem a função de nos proteger. Quando a gente teme alguma coisa, a gente fica alerta, a gente evita se expor àquilo que oferece risco. Se a gente não tivesse medo de criminoso, por exemplo, de bandido, a gente deixaria a casa da gente sem tranca, sem fechadura, a gente não colocaria alarme no carro, a gente não pagaria nem seguro, né? Certamente a ausência desse tipo de medo nos causaria sérios problemas. Quando vemos uma cobra, a gente assume um comportamento defensivo. A gente não vai brincar com ela, tocar na cabeça dela, né? O medo do que ela pode fazer com a gente faz com que a gente tome cuidado. O medo dela ser venenosa, né? Dar uma picada, a gente fica com cuidado. A gente age com cuidado. O medo, então, gente, ele não é um problema. Ele é uma bênção. Porque ele está relacionado com o nosso senso de preservação. Diante de um mundo confuso, igual o que a gente está vivendo, né? E agora tá feia a coisa, ei Jesus! Então, diante do mundo incerto, confuso, fluido, o medo do que pode acontecer amanhã pode fazer a gente ter uma reserva financeira, não fazer investimentos de alto risco, não abandonar um emprego sem a garantia de uma outra oportunidade de trabalho assim bem certa. Enfim, o medo ajuda a gente a não fazer bobagem, a não colocar a gente em risco, a não colocar em risco desnecessário a gente, a família, a gente. Aí você olha pro Ronaldo e fala assim: ah, então medo é legal, né, Ronaldo? Eu tenho medo e tá tudo certo. Pera aí. Não é bem isso que eu tô querendo dizer. Até certo ponto, gente, o medo é bom. Como eu disse, o medo tem uma função importante na vida da gente. Mas o medo passa a ser um problema quando ele nos trava. Eu vou falar sobre isso ainda aqui. Quando nos impede de viver. Gente, em cada esquina da vida, a gente vai correr risco. E ter medo nos coloca em alerta. Mas se o medo nos impede de abrir a janela da nossa alma para o mundo, a gente deixa de existir. Eu vou usar aqui um outro exemplo, bem simples. Se você vai fazer uma apresentação em público, é possível que você tenha medo. Esse medo é bom, na medida que te leva a se preparar, a treinar bem as suas falas, a verificar o local onde você vai ter que falar, conhecer o cenário, né? O ambiente, tentar entender as expectativas do público. Ou seja, o seu medo é positivo enquanto ele não leva você a ficar displicente, acomodado, relaxado, descuidado. Agora, presta atenção no Ronaldo. Presta atenção no prof. Se o medo de se apresentar em público te levar a rejeitar o convite, te tira o sono, te causa pânico, se você não está dormindo, né? Não está se sentindo bem, tem dor de barriga, assim, talvez você precise de ajuda. Talvez tenha necessidade de terapia. Então entenda, o medo é seu aliado no crescimento pessoal, na preservação da vida. Mas se ele se torna um problema,
te impede você de crescer, te leva a ser um covarde, uma pessoa assustada, que abre mão de viver, você precisa de ajuda. Guardou esse recadinho? Então deixa aqui um joinha, deixa aqui um comentário. Eu quero também conhecer seus medos. Se você quiser compartilhar comigo, quem sabe até rende aqui um outro vídeo, uma outra fala do Ronaldo, tá bom? Quem sabe inspira aí um outro vídeo nosso, tá bom? O que você acha? Fica aqui um abraço do Prof, que Deus abençoe você. Abraços, a gente se fala. Até o próximo, hein? Te espero.